Gostaria de meditar na palavra do Senhor, aproveitando, a oportunidade de ser esse um dia especial, Dia dos Pais. É um dia marcante, é um dia especial, é um dia, em que traz, acredito que mais boas memórias do que não, do que memórias ruins, mas é um dia em que todos nós nos alegramos, Certamente ser pai é uma missão desafiadora, Você que é pai, você que, é filho, sabe disso, às vezes só entende algumas coisas quando você está do outro lado. Nenhum pai, irmãos, nenhum pai acerta 100% nessa tarefa aí, Isso, Denival, me auxilia aqui, tem uma tomada aqui, veja aí, Está bem aqui no meu pé. Nenhum pai acerta 100%, Talvez pode acontecer sim de errar 100%, Há cada situações aí em que nós vemos e ficamos sabendo, Mas acertar 100%, nenhum de nós conseguimos, Então nós estamos aí, irmãos, envolvidos nessa tarefa, e o nosso desejo é acertar mais do que errar, não é verdade? Esse é o nosso desejo. Obrigado, Denival, mas ele não foi aqui não, Então, e nós erramos quando nós, pais, somos duros demais, Você já teve essa experiência, ou com seu pai, ou com seus avós, alguém que você conhece, Quando nós somos duros demais, nós podemos errar. Nós podemos produzir em nossos filhos medo ao invés de amor, ao invés de respeito, No passado era muito disso, Pai, ele não queria respeito, ele queria, medo. A preocupação não era amor, tem que me ouvir, era temor. Então, muitas vezes, o que acontecia era exatamente isso, Então, nós erramos, irmãos, quando nós, Marcondes simplesmente ligou ali e funcionou aqui, Então, alguém encostou lá e tirou essa, Pronto, sabe onde está, Foi ele que fez, aqui esse pedaço. Obrigado. Então, eu estava pensando que eu ia conseguir acabar nos próximos 10 minutos, porque ia morrer tudo aqui, então agora vocês vão me ouvir, viu? Nós erramos, irmãos, quando nós achamos que demonstrar amor pelos nossos filhos é fazermos tudo o que eles querem. É deixar de corrigir, porque corrigir implica em falta de amor. Erramos quando a emoção é a base das nossas decisões no campo e na tarefa de sermos pais, onde nunca repreendemos, onde apenas a emoção domina e nós seremos capazes, às vezes, de criar filhos que não serão homens amanhã. Não assumirão a responsabilidade que deve ser assumida. Isso se dá por muitas vezes quando só a emoção reina. Só não existe a razão, a correção, a firmeza, que é demonstração de amor também. Então é necessário um equilíbrio, Não podemos estabelecer esse equilíbrio pela minha percepção. Então, você é mais racional, você é mais emocional. Normalmente, os homens são mais racionais, Mas há ainda alguém que tem a emoção também está bem presente. Tudo bem, não estou falando que está errado aqui, mas normalmente a mulher tem esse toque de parte emocional mais aflorada, e ainda bem, viu, irmãos? Senão os nossos filhos iam passar mais apertados. É as mães que têm a capacidade de ir lá e lidar com a situação onde às vezes a gente vai lá e simplesmente quer. Mas olha, estabelecer esse equilíbrio, se for baseado na minha percepção, na minha experiência, eu acho que eu vou errar um bocado. Você vai errar um bocado. Porque nós temos, os nossos pressupostos, a nossa cultura, quem foi criado dessa forma, neste lugar, quem viveu essas experiências, traz esse bojo de coisas, e se nós aplicarmos essa tarefa de ser pai, baseado naquilo que eu acho, olha,
Eu posso acertar muita coisa, mas eu tenho certeza que eu vou errar em muita coisa. Se querendo acertar, a gente olhar e adotar o que a psicologia vai dizer, aí lá, a vaca foi para o brejo, viu? Aí foi para o brejo. Que agora o negócio descamba mesmo, porque corrigir é falar, é botar no cantinho do pensamento, no castigo, no negócio. A vara da disciplina, jamais. E para estabelecermos, irmãos, esse equilíbrio saudável, onde na missão de pai nós teremos condições de acertar mais, o que é que nós precisamos? Da palavra de Deus. Deus não só é aquele que forma a paternidade, Deus é aquele que dá a instrução de como ser pai segundo o que Ele espera. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós deparamos com várias questões, com vários ensinamentos, vastos ensinamentos. E eu poderia, por exemplo, escolher um texto nessa noite, um texto que estabelece normas, um texto normativo, como, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 6. Olha só esse texto aí. Esse texto vai dizer o seguinte para nós, né? Pais, não irritei os vossos filhos. Efésios 6, 4. Eu falei 4, 6, né? Então, eu olhei 6, 4, falei 4, 6. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Não faça isso. O que eu devo fazer na função, na tarefa de pai? Eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Isso é um texto normativo que estabelece para nós que nós não devemos irritar os nossos filhos. O que é irritar os filhos? Aí nós poderíamos, estudar o texto. Não é aborrecer os nossos filhos, não. Não é frustrá-los, não. Eles precisam ser frustrados. Viu? Você quer criar filhos que amanhã vão ter firmeza, que amanhã... Diga não para eles. Não dê tudo que eles querem, na hora que querem, da forma como querem. Eles precisam ser frustrados. Então, irritar os filhos não é dizer não e deixar ele lá aborrecido, embirrado. Tem nada a ver, não. Tá? Mas eu não vou pregar nesse texto. Esse texto é um texto normativo, poderíamos usar. Outros textos da Bíblia, eu gosto bastante, são textos descritivos. São textos que conta, que vai descrever a história que aconteceu. E a Bíblia é fantástica em fazer isso, irmãos. A Bíblia vai narrar histórias de pais que acertaram e erraram, mesmo pai acerta e erra, a Bíblia registra. A Bíblia vai destacar para alguns personagens mais os seus erros, e nós aprendemos com isso. Então, nesta oportunidade, eu pretendo fazer isso, eu pretendo olhar para dois textos, destacando o exemplo deste homem como pai e os seus erros, o exemplo deste outro homem como pai e os seus acertos, e aplicar isso nas nossas vidas. Vamos fazer isso? Então vamos lá. O primeiro texto está em 1 Samuel, capítulo de número 2. Seguindo aquela lógica, de alguém que chega assim e diz, olha, tem duas notícias para dizer, uma boa ou ruim, qual que tu quer ouvir primeiro? Aí normalmente a gente fala qual? A ruim, Então eu vou apresentar o exemplo ruim primeiro, o mau exemplo de pai, tá bom? Este homem era um sacerdote do Senhor, olha só, irmãos. Às vezes nós achamos que só erra quem não tem compromisso com Deus. Não, não é verdade. Só erra aquele que quase não vem para a igreja, aquele que está todo dia aqui, ele não erra. Não é verdade, a Bíblia vai apresentar o erro de um sacerdote, de alguém que estava todos os dias na casa do Senhor, que tinha a função de oferecer sacrifícios ao Senhor. Esse homem é Eli. Eli foi pai adotivo também, porque ele recebe, como uma expressão de gratidão a Deus, o filho de Ana, que é Samuel. Então ele vai criar Samuel. Então esse homem é um pai. E esse homem como pai, irmãos, ele foi um mau e terrível exemplo. Então nós vamos olhar para esse texto
E está aqui Samuel, capítulo de número 2, tá? Vamos ver aqui alguns versículos. Versículo de número 12, Gabriel. Vai falar sobre os filhos de Eli, o que eles faziam, para então concluirmos que esse homem está errando no seu papel de pai. Olha só, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Olha aqui, irmãos, eles não são apenas perversos, não apenas desconsideram o Senhor, eles são sacerdotes iguais ao Pai. Pegou aqui? Então vamos avançar. Nem seus deveres de sacerdote, versículo 13. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande, de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no garfo ou no caldeirão, né, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que tivesse com o garfo, ou seja, tudo que o garfo tivesse fincado ali, né, tudo que tivesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que vinham adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava até mesmo, chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que os sacerdotes façam um churrasco, para que os sacerdotes assem. É o versículo aí. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso, a lei exige que queimar a gordura antes, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Entendeu aqui o que está acontecendo? Esse texto, até esse momento, essa leitura, nada nos leva a concluir que Eli era um mau pai. Por que eu digo isso? Porque filhos, eles são criados, mas filhos têm escolha própria também. Até certo ponto a gente dobra, a gente domina, a gente cuida, a gente cerca, mas chega um momento da vida que eles tomam as próprias decisões. Então, ter filhos que desprezam o Senhor, necessariamente não é porque você é um mau pai. Mas o texto irá dizer aqui, continuar falando para nós coisas que nos levarão a concluir que Eli era sim um mau pai. E aí nós vamos seguir. Mas nós, continuando aqui a leitura, olha só, versículo 22. Avance um pouquinho aí. O 22 diz assim: Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel. E que eles, olha só, eles seduziam as moças que vinham junto à entrada da tenda do encontro, no tabernáculo. Eles seduziam moças. Por isso, ele lhes disse, Eli vai dizer o seguinte, olha aí: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra Deus, contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. O texto vai continuar dizendo para nós, né, que certo dia, um homem de Deus vai trazer uma notícia para Eli,
Quer ver? Vou ler o texto, né? Eu não gosto de falar muito do texto, eu gosto de explicar o texto. Então, leia o texto e explica o texto, é melhor do que contar o texto. 27. Certo dia, veio a Eli um homem de Deus que lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei aos seus antepassados quando eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incensos e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. E aí ele vai continuar e vai dizer, assim declara o Senhor. Essa continuidade da família sacerdotal a partir de Eli, Deus está falando, eu estou colocando um fim. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, sacerdotes, os meninos aqui, né? Esses cabas sem vergonhas. Ele fala, os seus 2 filhos, eu vou matá-los no mesmo dia, eles vão morrer no mesmo dia. Você vai morrer. Nenhum dos seus descendentes ficarão idoso para ouvir essa história. E eu trarei outro sacerdote que irá com zelo operar na casa do Senhor. Está falando de Samuel que já crescia. Então, quando nós olhamos para essa história aqui, eu estou avançando porque o tempo não me permite, né, me delongar. Irmãos, nós entendemos aqui rapidamente com essa história que Eli foi um pai tolerante demais com o pecado dos filhos. Deus não nos chama na tarefa de pai de ser detetives, de ser sargento, de ser, né, aquele que está ali com a lança, pisou fora da linha, já vai corrigir, vai mal, né? Deus não pediu isso. Mas o que nós vemos aqui no caso de Eli é um pai omisso. O pai está vendo, o pai está sabendo do que está acontecendo. E o pai é tolerante demais. Tá? Ele repreende os filhos. Talvez, não, pastor, mas ele dá uma dura nos meninos. É verdade. Mas só verbalmente. O texto diz que ele é idoso e que os meninos já eram grandes porque eram sacerdotes. Eram homens, né? Eu estou falando meninos, mas eram homens. Como que o pai vai corrigir os filhos? Ele deveria aplicar o que a lei do Senhor diz sobre isso e na função de sacerdote. Não é que ele deveria ir lá pegar uma vara, né? O texto vai dizer que ele tinha, mais para frente aqui, o texto vai dizer que ele tinha 98 anos de idade. Então eu não estou aqui falando que a correção precisava ser física. Eu estou dizendo que ele deveria aplicar a lei de Deus sobre a condição dos filhos que detestavam o Senhor. Ele não exerce a disciplina firme, ele é conivente. Tá? A repreensão é tardia demais. Irmãos, olha, se você é pai, seja lá em qual fase você está, você sabe do que eu estou dizendo. Se você é mãe também, né? Não é só pai, mãe não serve? Serve, do mesmo jeito. Né? Embora hoje quem está recebendo os louros aí somos nós, e as mulheres, são os homens, né? Tem que agradar nós hoje, tá? O que acontece? Você sabe o quão mais fácil é dobrar um broto novo, né, do que uma tora velha. Um raminho novo, meu amigo, você entorta ele para lá, você entorta ele para cá, ele vira, ele não quebra com facilidade. Você trabalha isso, né? Eu tive no Mato Grosso recentemente. E uma das coisas que eu fiz lá foi construir uma casinha para guardar umas ferramentas lá, né? E aí precisava fazer o telhado. E aí eu fico lembrando, né? São Paulo, ô lugar ruim de madeira, viu? Olha lá, né?
Não vou nem falar o nome da madeira que a gente pôde usar lá, né? Não tem problema não, né? O Alexandre de Moraes não vai ouvir esse vídeo mesmo, né? Então... A castanheira. Olha, você já viu falar daquela castanha do Pará? Né? Aquilo tem uma madeira, coisa mais linda, duradoura, né? E tinha essa madeira para usar. Não foi eu que derrubaram. Eu usei a madeira, estava lá, né? Então, o que acontece? Tinha uma tábua que era um sarrafo. Né? Um sarrafo é uma tábua mais pequenininha, que ela estava torta. Aí eu joguei ela dentro da represa, dormiu lá dentro da represa, depois eu tirei ela e ela continuava torta. Ela tinha uns 4 metros de comprimento. Então eu apoiei ela no alto, aqui, de forma que o meio estivesse vazio, e eu coloquei um saco de adubo, 25 quilos. Aí ela deu uma melhorada. Mas eu queria que ela... Aí eu coloquei 2 sacos de adubo, 50 quilos. Aí ela deu uma... Chegou reta ali, ficou um tempo, tirei, voltou. Né? Só que não voltou no lugar. Aí eu coloquei 75 quilos em cima dela. Olha você ver como que a madeira boa é boa, viu? Longa, viu, Paulo? Daqui lá, assim, 75 quilos no meio, ela não quebra. E eu tirei no outro dia e ela estava ainda empenada. Né? Aí eu coloquei em cima de onde eu queria, amarrei, botei uns pregos, chumbei com uma massa forte lá. Eu falei, agora saia daí que eu quero ver, né? Mas, irmãos, que dificuldade é desentortar um pau velho. Né? Mas é facinho quando é novinho. Os nossos filhos vão se tornar, né, em toras robustas aí, né? Né, Rodrigo? Umas toronas mais. Como é difícil, em certa idade para frente, você corrigir, você ensinar, você inclinar o coraçãozinho dele para a direção correta. É muito difícil. Por quê? Porque isso já deveria ter começado cedo, irmãos. É lá atrás. É naquelas primeiras birrinhas. É fácil você colocar a criança novinha naquela direção. Ela vai sair um monte de vez. E quando está em certa fase, vai sair um monte de vez por dia. E você traz de novo. E você vem aqui. Às vezes o trazer vai implicar em um chorinho. Mas vai chegar um momento em que a linha, em que vai seguir. Por quê? Porque você está ensinando. O que Eli está demonstrando para nós aqui é que essa correção, que ele quer desentortar a madeira velha, ele quer corrigir tarde demais, ele é vagaroso, ele é lento, ele é ocupado demais. E olha, esse texto aqui a gente poderia aplicar em vários sentidos, né? Mas sabe o que esse homem é aqui? Ele é um sacerdote, já pensou? Um homem ocupado demais com as coisas de Deus e perdendo a família. É sério isso? Eli, ele falha como um exemplo espiritual. Como sacerdote, ele deveria liderar pelo exemplo. E ele falha. Por quê? Porque ele faz parte, ele é conivente com isso, irmãos. Ele está sendo repreensível na obra do Senhor por não tratar adequadamente os filhos. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, o que destaca aqui, eu gostaria de fechar essa história já, o que destaca é o seguinte: quando Deus envia um profeta para falar com Eli, ele tem uma mensagem, né, dura. Primeiro ele resgata a verdade e a história de um Deus que está conduzindo, né? Olha, lá atrás, quando o meu povo era escravo no Egito, lá eu já havia determinado uma linhagem de sacerdotes para servir na minha casa. E isso chega até você, Eli. Ele é descendente desses levitas que iriam servir. Não era qualquer um que podia ser sacerdote, irmãos. Era apenas aquela linhagem que Deus havia determinado. E aí Deus está dizendo, mas você honra mais os seus filhos do que a mim. Vamos pensar rapidamente, né? Como que uma pessoa pode honrar mais outra pessoa do que honrar mais a Deus? Como que isso acontece? Ora, primeiro, será que isso é possível? Ora, pois, mas demais da conta. Lembra de Saul e o povo, né? Saul, ele vai lá em ordem do Senhor,
contra a cidade dos amalequitas para destruir. E o que acontece? Ele poupa, ele vai poupar, né, uma parte lá, e ele vai dizer: eu dei ouvidos à voz do povo. Ele quis ficar bem com o povo. Ele poupou o que seria melhor dos bois gordos ali. Não, isso aqui é para oferecer um sacrifício a Deus. Mentira, se ele quisesse ser alguém oferecendo algo para Deus, ele obedecia o que Deus havia dito para fazer. Então ele honra mais pessoas do que a Deus. Lembra de Pilatos, na crucificação de Cristo? Ele tem ali, né, um encontro com Cristo, ele já, né, que havia desejado conhecer a Cristo, e ele examina a situação, e ele diz: eu não vejo crime nesse homem. A esposa dele chama ele de lado e fala: Pilatos, não entra na morte, não entra na causa desse justo. E aí esse homem que é governante, né, ele se preocupa muito mais com o quê? Com agradar o povo. E ele escolhe o quê? Olha, lavou simbolicamente as mãos numa bacia, né? Olha, eu estou limpo dessa condenação que vocês querem. É vocês que querem. O que é isso? Honrar mais as pessoas do que a Deus. Lembra Ananias e Safira? O que é que eles fizeram? Eles concordaram com a mentira. Né? Um mente, o outro defende a mentira, e em nome de uma aparente unidade conjugal, ao invés de falar a verdade, pecam contra Deus. Isso é honrar mais o outro do que ao Senhor. Tá? Então, quando um pai pode honrar mais um filho do que a Deus? Em primeiro lugar, segundo o texto, quando não corrige o filho. Se você acha que o filho não precisa de correção, saiba que você não está honrando a Deus. Ele precisa de vara. Correção. A Bíblia vai falar que a loucura, que a estultícia está ligada ao coraçãozinho da criança. E sabe o que afasta a estultícia do coraçãozinho dele? A vara da disciplina. Se você acha que a psicologia está certa, então siga em frente. Continue honrando mais o seu filho, a psicologia, outras pessoas, do que honrando a Deus. Honrar a Deus, você vai corrigir. Não estou dizendo que vai espancar, não estou dizendo que vai, né, maltratar os filhos, não. Mas na medida certa, com sabedoria, você vai chegar uma varinha nas perninhas lindinhas deles. E você vai ver que uma correção, quando ela é feita na medida, ele se entrega. Ele se entrega. Agora, quando a rebeldia continua no coração, endurecido, não aceitando, chega de novo essa varinha com mais força um pouquinho, que ele vai se entregar. Isso é honrar a Deus. Às vezes nós não estamos, irmãos, dispostos a travar uma batalha. Olha, corrigir filho, pensa num negócio chato de fazer. Quem gosta de fazer isso? A gente não gosta. É longo, às vezes o negócio leva tempo, porque não é chegar lá com raiva e com ira e corrigir, né, e virar as costas e achar que foi feito tudo o que precisa. Mas não é assim mesmo. Né? É um processo. A criança precisa saber por que ela está sendo corrigida. Saber que aquilo que foi caracterizado como desobediência é algo que desagrada a Deus. Às vezes, né, a incoerência de pais permite situações de desrespeito contra o pai, contra a mãe, de rebeldia, e nada acontece. Aí na hora do almoço, escapa um copo da mãozinha da criança e o pai vai lá e bate até. Incoerência, está errado. Né? Criança corre, viu, irmãos? Olha só, né? O filho do Rodrigo, viu, Rodrigo? Criança corre. Criança vai correr, criança vai fazer barulho. Né? Isso é normal. Agora, quando isso é feito em uma desobediência explícita, uma ordem dada, é diferente. Mas, às vezes, nós não queremos, né, enfrentar essa desgastante, cansativa fase, processo da correção. De depois da correção voltar lá, né, explicar para o filho, reafirmar o seu amor por ele, dizer: olha, você orar junto com ele. E aí, quando a gente não faz nada, né, a gente prefere o silêncio ao invés do desgastante processo e não corrigirmos. O que nós estamos fazendo? Segundo o texto, honrando mais o filho do que
a Deus. Sabe quando honramos mais os filhos do que a Deus? Quando nós priorizamos mais as necessidades dos filhos do que a obediência à palavra de Deus. Por exemplo, quando decidimos que não iremos mais no culto à noite, porque os filhos precisam dormir, para amanhã estarem bem para ir para a escola. Eita, que coisa! Isso é honrar mais os filhos do que a Deus. E eu não estou dizendo isso de estar inventando, né? Às vezes a gente usa ilustrações como Jesus. Não algo que estava acontecendo, mas usamos aquela ilustração para trazer uma verdade à tona. Mas eu ouvi isso, viu? Eu ouvi isso de alguém que eu já conheci no passado. De que hoje esse casal não vai mais para a igreja nos domingos à noite, porque os filhos tem hora para dormir. Lá em casa tem hora para dormir. E o domingo à noite, se vierem para a igreja, passa da hora de dormir. E os filhos precisam estar bem para ir na escola na segunda-feira à tarde. Isso é honrar mais os filhos do que ao Senhor. O menininho vai crescer, a menininha vai crescer, e vão ser jovens que não vão querer servir ao Senhor. Quando nós priorizamos isso, irmãos, as necessidades dos nossos filhos, né? É necessário dormir, é necessário descansar, irmãos. Quando nós apresentamos algo legal que eu digo, né, não é legal, joia, né, mas no sentido, algo legalizado, uma situação que se enquadra dentro do que Deus pede para justificar uma omissão da nossa parte. Por exemplo, os nossos filhos têm necessidades? Mas claro, irmãos, de A a Z. E aí, às vezes, para algumas situações, a gente fala o seguinte, né, e eu digo, falar não é necessariamente verbalizar, mas é demonstrar através de ações. Quantos pais deixam de estar com frequência na igreja porque escolhem fazer aquela atividade naquele dia, porque precisa comprar o PlayStation, não sei das quantas, para o filho, aquela coisa. Honrar mais o filho do que a Deus. Tá? Situações que eu poderia escolher. Muitas de outras situações eu não posso escolher. Eu faço parte de um conjunto de coisas que me é determinado. Mas eu honro mais os meus filhos ou a mim mesmo, que às vezes essa é uma desculpa camuflada, né? Reluz como ouro, mas não tem nada de ouro. A preocupação não é nem com os filhos, é comigo mesmo. É o meu plano, o meu desejo mesmo. Isso é honrar mais ao Senhor, ao filho do que ao Senhor. Tá? Irmãos, o nosso tempo corre, tá? Já correu. Eu vou apenas ler o texto do próximo texto, senão já pensou acabar o culto de Dia dos Pais com exemplo ruim? Né? Acho que não fica tão positivo assim, né? Eu vou fazer uma leitura, vou só pontuar as verdades aqui que eu gostaria de explicar, e aí a gente encerra, tá? Um exemplo de um homem que foi um bom pai é Jó. Olha lá, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, Gabriel. Olha o que nós podemos aqui, vemos. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tá? Primeiro lugar, integridade e temor ao Senhor. Exemplo de um homem para os seus filhos. Continuando a leitura. Este homem tinha 7 filhos e 3 filhas. Olha só a quantidade que ele tinha. Né? Portanto, ele não é um jovem pai. Ele já é um pai senhor. Né? Não sei quando que ele casou, que começou a ter filhos, mas eu não consigo entender que esse homem tem menos de 35 anos. Né? Ele era dono, olha só, de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas.
também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. E aí o texto continua dizendo: os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quantos filhos homens ele tinha? 7. Então era um revezamento, né? Hoje é na casa do Chico, não, depois é Francisco. Aí Chico dizia, não, e agora? Calma, vamos organizar isso. Então eles revezavam isso. Cada encontro na casa dos filhos, chamavam as 3 irmãs. Né? E aqui me leva a entender que provavelmente esses filhos eram até casados, né? Estavam vivendo a vida, não vem exatamente ao caso, mas o que nós observamos aqui? Esse homem é um homem que, como pai, ele é um exemplo de integridade, conforme o texto diz, de retidão, de honestidade, e ele é rico. Às vezes a gente acha que ser rico é ser desonesto, né? Tem nada a ver. Embora eu pense o seguinte, quem tem mais chance de ser desonesto, quem tem mais chance de deixar de ser íntegro, o pobre ou o rico? Eu acho que o rico. Porque o pobre, ele se enfia num negócio 2 vezes no ano, que ele vai vender um carro velho para comprar outro carro velho, às vezes, não é? Ou a cada 3 anos ele vai passar por essa experiência. A gente compra e vende, a gente faz negócio, a gente faz com uma intensidade desse tamanho. Um rico, esse homem era o mais rico, ele tem empregados, esse homem tem funcionários, esse homem tem uma gama de coisas. Irmãos, a atividade financeira, econômica desse homem é muito intensa. A chance, né, de aproveitar uma situação aqui, de sonegar ali, de fazer, era muito maior do que um pobre. Mas esse homem, mesmo nessa condição, era íntegro. E isso não é apenas evidente para mim que estou lendo esse texto, para você que está lendo esse texto agora. Isso era evidente para os seus 10 filhos dentro de casa. Porque se tem um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, mais do que qualquer outro lugar, é dentro de casa. Não é? Ora, pois, eu dou uma olhada para a Suzana, ela já sabe o que eu... Né? Já sabe. A gente se fala no olhar, não é assim? Por quê? Porque conhece. É assim que funciona. Esse homem é um exemplo dentro da sua casa. Irmãos, eu sei que não é fácil de responder e nem podemos colocar dentro de uma caixinha e dizer, fez correto, o resultado é só isso. Fez errado, o resultado é só isso. Não, tem vários outros fatores. Mas não é por acaso que um homem tem 10 filhos e esses 10 filhos têm um prazer de viver em comunhão com os filhos. O que nós vemos, na verdade, é o seguinte, quanto mais irmãos existem, mais atritos e conflitos existem, não é? Então, na maioria das vezes, famílias onde depois, filhos crescidos, há intrigas e problemas e relacionamentos quebrados, às vezes passa sim, por um pai e por uma mãe que lá atrás não corrigiu na hora certa, que não tratou a intriga, o problema, e aquilo vai se levando e vai se levando. Mas o texto vai seguir, a leitura diz assim, ó, olha só, próximo versículo. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar os seus filhos, todos os 10 aqui agora, meus filhos, venham aqui. A fim do quê? Purificá-los. Como que ele fazia isso? Levantando-se de manhã bem cedo, e oferecia um holocausto em favor de cada um dos filhos. Eram 10 ofertas queimadas. Holocausto significa oferta queimada. Essa oferta não era de bolo, não era de manjar, não era de farinha, era de animais. E holocausto é uma oferta que é queimada em busca do perdão por pecados. Então ele fazia isso, e diz o texto, né? Pois pensava, já está pensando consigo mesmo, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Não existe uma rebeldia aberta e explícita. Não existe nada visível e palpável, mas Jó dizia, pode ser que no coração alguns dos meus filhos tenham pecado. Essa era a prática habitual de Jó. Jó, como homem, é aquele que intercede pelos seus filhos de uma forma
contínua. Não é que fez uma oração. Ele se coloca entre Deus e seus filhos, não como alguém que tem capacidade de intermediar, mas alguém que diz: Senhor, abençoa o Francisco, abençoa o Chico, abençoa o João, abençoa fulano, Senhor, perdoa os pecados. Então, enquanto Eli, Gabriel, projeta rapidinho para encerrar lá. Aquele quadro lá, está no meu eu aí. Eu não sei se vai ficar visível, viu? Se não ficar, eu leio para os irmãos, tá? Aí, Clinton, pensa que é só você que sabe usar tecnologia, né? Aí, ó. Isso aqui é um comparativo de Jó e Eli como pais. Então, ó, o aspecto, tá? Lá na primeira coluna, o personagem Jó e Eli como pai. Então, um exemplo pessoal. Então, nós olhamos para a história de Jó e vemos que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando nós olhamos para Eli, o que é que nós podemos aprender de Eli? Ele era um sacerdote de Deus, mas tolerou o pecado dentro da sua própria casa. Enquanto Jó, ele é ativo e ele busca resolver algo que nem aconteceu, Eli está vendo o problema e está deixando passar. Cuidado espiritual com os filhos. Jó oferecia sacrifício por cada filho, preocupado até com os pecados ocultos no coração. E ele sabia dos pecados públicos, não era nem oculto, todo mundo falava. Todo mundo falava, era esse negócio. Ó o pastor aí, ó o sacerdote aí, ó, comendo das ofertas. Era isso que acontecia. Tirando o que não era dele, era oferecido para o Senhor, engordando, né? Então, os pecados públicos, mas se limitou ao quê? A uma repreensão verbal e branda. Mais um aspecto aí para a gente observar. Ação frente ao pecado. Jó é proativo. Eli é passivo. Constância. Jó fazia o quê? Continuamente. E Eli não tomou as ações, né? Não tomou ações contínuas ou efetivas, mesmo vendo o pecado. O que era prioridade para Jó? Jó se colocava com Deus, em relação a Deus. Jó colocava a relação com Deus acima de qualquer outra coisa. E ele honrou mais os filhos do que a Deus. Irmãos, nem Jó só acertou. O registro da Bíblia, nessa parte, é de falar dos acertos. Não existe um pai que só vai acertar. Você já errou um bocado, não é? Eu já errei um bocado. E eu acho que eu estou mais iniciando essa missão do que terminando, né? O mais velho tem 8. A pequenininha tem 2, né? Uma graça. E hoje ela, eu nem lembro o contexto exatamente lá, mas só sei que surgiu alguma coisa e falou: foi a Ana, né? Rapidamente, já jogou para a irmã, né? Então, irmãos, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor nos capacite. E eu só fecho o raciocínio dizendo o seguinte: tá? Deus é aquele que é criador. Tá? Existe uma afirmação que não é verdadeira, que diz o seguinte: todos nós somos filhos de Deus. Não, não é verdade. Deus é criador de todos nós. Mas esse Deus que é criador também é pai. Deus, sim, na figura de pai, nós podemos olhar apenas acertos. Mas Deus não é pai de todos. O que João diz para nós? O último versículo, Gabriel. João capítulo 1, versículo 12. O versículo 1 em diante vai falar desse Deus que é criador de todas as coisas. Esse Deus que veio ao mundo se revelando como luz. Mas o versículo 12 diz assim: mas a todos que creram nele, está falando da revelação de Deus na pessoa de Cristo Jesus, todos aqueles que o aceitaram. O que acontece com quem crê, com quem aceita, com quem recebe a provisão de Deus? Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
A Bíblia apresenta Deus não apenas como Criador, mas como Pai. Enquanto nós, neste lado, estamos envolvidos ou na missão de ser pai, ou envolvidos, na missão de ter um pai, e às vezes nas duas, nós podemos errar muito, irmãos. Talvez você só é um filho hoje que diz, quando eu lembro de meu pai, não tem como eu trazer coisas positivas. Talvez você seja alguém assim, pela procedência do pai. Talvez você é um pai que diz, eu já errei muito. Errei em situações que não consigo corrigir mais, mas preciso da graça do Senhor para não errar tanto daqui para frente. Pode ser. Mas a Bíblia vai apresentar a pessoa de Deus como pai de todo aquele que crê. E como pai, nós não temos uma decepção em relação a Deus. Ele é aquele que irá corrigir, sim. Na verdade, é Ele quem manda corrigir. Porque Ele mesmo corrige, baseado no seu amor. Corrige aquele a quem Ele ama. Mas nós podemos descansar nos braços desse Pai, como aquele que protege, aquele que provê, aquele que nos guia, aquele que nos guarda e aquele que nos chama de filhos. Você é um filho de Deus? Você pode olhar para Deus e dizer, Ele é o meu Pai? Então, que cada vez mais possamos ser submissos a esse Pai de amor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. E queremos que o Senhor continue a conduzir-nos pela tua palavra. Oramos por cada pai presente e oramos porque o Senhor é um Pai que sempre está pronto a nos ajudar, a nos socorrer, a nos orientar. Não importa o quanto nós erramos, o Senhor está pronto a nos ajudar a corrigir, a seguir e acertar. E o Senhor já deixou tua palavra. Nos abençoe, nos dê uma boa semana, um retorno para casa abençoado. E cuide das nossas necessidades. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, tá? Hoje nós passamos do horário por causa de toda a programação, mas que bom que você esteve presente, tá? E eu já só te lembro, se você não voltar no domingo, vai estar um gelo danado, Porque nós aquecemos aí quando nós estamos presentes com o nosso, movimento, com o nosso corpo. Então, vem aquecer esse espaço aqui domingo que vem e juntos possamos louvar o Senhor. Boa semana a todos. Um bom resto de domingo, Ao toque do piano estamos encerrados.